Boa noite, meu Brasil! É um prazer enorme estar aqui falando para vocês. Eu sou Alexandre Volur, ator, diretor, cineasta, professor de teatro. Isso aí. É um prazer estar aqui falando para vocês. Hoje eu vou estar falando sobre técnicas usadas no cinema de suspense. Tcharam! Isso é um projeto que foi contemplado pelo edital Cultura Presente nas Redes da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Alexandre Volur, muitas pessoas me conhecem, mas quem não me conhece, eu sou ator há aproximadamente 22 anos, trabalhando em teatro. Eu sou formado como ator pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. E já tive a oportunidade também de trabalhar na televisão, desde 2005, na verdade, trabalhando com televisão, com participações em novelas da Globo, da Record, programas do Multishow e diversos outros canais. Enfim, quando foi em 2016, eu resolvi começar a estudar cinema. Quero produzir isso aí, como é que é? Então eu fui para a AIC, Academia Internacional de Cinema aqui do Rio de Janeiro, e comecei a estudar técnico em direção cinematográfica. Mas, em todo caso, eu tenho que explicar para vocês uma coisa. Eu não vou estar aqui dando uma aula específica sobre cinema no Brasil, nesse momento, tá? Eu vou estar falando sobre o meu filme, o meu primeiro filme que eu lancei em 2017, que eu só consegui lançar em 2019, que se chama Alugo. É um curta-metragem de suspense, tá? Que eu gosto muito particularmente, espero que vocês também gostem. Mas antes que eu dê algum spoiler, antes que eu me precipite, eu vou passar o filme aqui para vocês assistirem, tá bem? Espero muito que vocês gostem e encontro com vocês daqui a 20 minutinhos quando acabar o filme, para eu poder estar falando sobre ele. Beleza? Então tá, pessoal, até daqui a pouco. Para. Tá, Já pegou. Baixa o rádio aí, cara. Sem roubar. Tá chegando, não? Cara, no site não falava muita coisa. Tinha umas fotos e tal, mas se a gente não gostar, eu processo eles. Gente, agora pro Otton tudo é processo. Ai, vamos parar, vai, gente. Na boa, vamos curtir esse dia? Vai? Você quer? Vou te falar mais uma coisinha que... nunca pra curtir esse fim de semana. Com você montando um dia de chuva. Ai, Gilberto. Olha só, a divulgação eu sei, tá? Não adianta juização se não pode atuar como advogado. Nossa, gente, isso é tão irritante. E você que é arrogante. Olha aí! Que idiota! Tá todo mundo bem? Sim. Sim. Tá bem? Caraca.
placa é aqui, né? Eu não falei? Macabro isso. Ih, irmão, tem coceirinha tudo. Tem que trepar naquela árvore lá pra pegar o coco e tirar pé. Isso vai ficar doidão. Aí, meninas. Vocês vão adorar a cozinha, hein? Repara não, Arlete, é um idiota mesmo. Aqui é o banheiro. Pá. Aqui tem um quarto. Aqui tem outro quarto. É grande, hein? É, aqui é bonito pra cá. Oh, tem um vistão. Só vai dar água de coco. Água de coco, depara, se não fizer aquela festa do quarto play, triste. Você lavou a mãozinha? Lavei. Foto de família aqui. Ué, mas deixaram aí assim, do nada? Ah, parece que são os donos, né? Nossa, que esquisito, não? Que tipo de família faz isso, gente? Deixa foto pessoal assim, né? Tipo a tua. Tua família também é um bando de estranhos. Gil, vamos lá no carro pegar as compras? Acabou a água? Ih, maluco. Eu tava acompanhando aqui, né? Que romântico. Tirar ontem, eu também sou romântico. Eu abri cerveja. Com a mão também? Hã? Claro. Pá, no dente. É? Bom de ter mulher é que a gente não come só miojo. Ai, ó, você bem que podia ter ajudado, né? Ah, calma, Na mozinho. minha função, eu, hein? Calma. Que tal a gente ir pra praia? Adorei, bora. Vamos. Vou pegar as chaves Eu dirijo. e um beck. Vou conversar com ele que o cara não pode ser tão idiota assim, né? Tá certo. O que foi? Eu amo você, garoto. Ai. Também te amo. Eu te amo. Essa aqui vai. Caralho, tu é inacreditável, né?
Tu estraga o passeio de todo mundo, bicho. A culpa não é minha, porra. Ah, não, a culpa é de quem? A É culpa é deles? sua, você devia ter me lembrado dessa porra. Lembrar de quê, cara? Olha Toma onde você vergonha. estacionei. Gente, parou! Parou! Relaxa aí, tá tudo bem. Vamos acalmar, gente, vai. Tá perto, vai andando até lá. Deve ser pertinho. Amanhã a gente, sei lá, dá um jeito, volta e tira Silvia! esse carro daí. Gilberto. Vem cá. O que você acha de a gente, sei lá, preparar alguma coisinha? Só pra poder animar. Então, churrasco, uma bebida em violão e um banho antes. A gente resolve, tá? Te encontro aqui embaixo, então. Você quer vodka com o quê? Nada, amiga. Vai tomar puro agora? Não vou beber hoje, não. Tá grávida por acaso? Ai, amiga, não sei. Mas você não fumou na praia? Fumei. Mas eu não tenho certeza. É. Mas você não... Falar com ele, né? Não. O Otto é um garoto. Como que eu vou falar com ele? Nem sei o que eu vou fazer se eu realmente tiver. Amiga, você tem que fazer alguma coisa, sei lá. Você tem que fazer um teste, né? É sério. Você tem que se cuidar. Tá? E a gente tá junto. Tem água, pode apagar. Sem o fogo, nem água. E o quê? Pode apagar. Nem o fogo, nem água. Pode apagar. Eu viro a cadeira pra você? Mas eu tô muito tórrido aqui. Você tá tórrido? Você tá tórrido? A gente já pode deitar e dormir. Fazer uma torridão lá no quarto. O que você acha? Licença. Queria ir ao toalete. Lava a mão. Linda! Gostoso!
lavar a mão? Porra! Tá muito fresca mesmo. O que foi agora? Calminha, tá? Respira, calma, calma, calma. Eu sou fresca! Idiota! Eu te odeio! Olha só, seu cachorro! Vem cá! Amiga! Ô, Tomé, o que você tá fazendo aqui, hein? Ô, Gilberto! Tá bem? Ei! Ó aqui, ó. A Silva não te merece! Seu merda! Na boa, Otto. Ela tem mesmo que tirar esse seu filho. Peraí, a Silva tá grávida? Pega isso aqui. Cuidado.
Boa noite Brasil, estou de volta. E aí, gostaram do filme? Se gostaram do filme, continue assistindo aqui que eu vou explicar esse processo todo. Se não gostaram do filme, não dê dislike, é só sair fora. Sai, troca, procura outra coisa pra ver. Mas se você gostou e tá continuando aqui comigo porque quer saber algumas coisas, eu tô aqui pra explicar. Antes de mais nada, quando a gente começa a pensar num filme, a gente tem que começar por algum lugar. Esse lugar é o roteiro, não é? Esse roteiro não é uma jornada do herói, claro. Se você não entende nada de cinema, procure o que é a jornada do herói. O nome do autor é Joseph Campbell. Tá aí na tela. Procura, porque para você fazer alguma coisa que não seja uma jornada do herói, você tem que saber como é a jornada do herói, que eu acho que é o básico assim para um roteiro, tá bom? Então vamos nessa. Eu fiz esse roteiro pensando em 3 atos. O primeiro ato, que é a apresentação dos personagens, ele dura até o momento em que ela junta aqueles pedacinhos de fotografia. Ali eu já dou uma pincelada que vai haver uma transformação. E essa transformação para mim é o segundo ato, quando eles estão na piscina e o tal suspense de alguém que assiste aquilo ali de cima, não é? Então ali entra o elemento misterioso, ali começa o mistério todo da trama. E esse segundo ato ele vai formando um clímax que vai até a parte em que a personagem da Sylvia é abduzida, né, por um monstro fatal ali, por uma situação. Enfim, continuando. Depois a gente entra naquele desespero todo que é o ato final, né? E eu já mato o filme ali. Eu me baseei muito, porque vocês devem ficar pensando, eu não vejo o fantasma, né? O monstro ou aquela entidade que seria o nome Juceli, que não aparece em momento esse nome, mas que é aquele cara do passado que vendia drogas. Conseguiram pegar esse momento? Né? Que foi preso pelo policial e, pelo que a gente subentende, torturado lá em cima na caixa d'água até a morte, né? Então vai até o momento em que a menina é abduzida, vai ao segundo ato, depois o terceiro ato a gente elucida dessa forma. O que eu tô querendo dizer? Eu baseei muito essa coisa de não aparecer o dito fantasma no Tubarão, do Steven Spielberg. Porque quando eu estudava cinema, eu fiquei sabendo ali, né, nos meus estudos, que o Spielberg fez o filme inteiro com aquele tubarão que no final aparece e é ruim, né? Que o filme tinha ficado uma bosta por causa do tal do tubarão que aparece. Como eu não tinha tecnologia, eu não tinha uma maquiagem para fazer um monstro, eu pensei, se o meu fantasma tubarão não aparecer de verdade, eu acho que funciona melhor. Aí eu me lembrei de um outro filme que é A Bruxa de Blair. Deixa eu ver aqui um minutinho. O projeto A Bruxa de Blair, que é de direção do Daniel Myrick e Eduardo Sanchez. Estreou em 1999. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme de terror, do qual também não mostra o fantasma. É um filme feito em primeira pessoa, câmera na mão, uma coisa meio louca. Não vou dar spoiler se você não viu o filme, mas é outro filme que me trouxe referência para estar fazendo o alugo. Com o roteiro na mão,
vamos agora à grande dificuldade. Como fazer para colocar esse filme em prática? Para rodar esse filme? Bom, o baixo orçamento saiu de alocação, foi de graça. Geralmente tem que ser, a gente tem que arrumar um lugar para fazer que não tenha custo ou que o custo seja muito baixo. Em segundo lugar, a equipe que trabalhava comigo foi uma equipe que estava muito interessada também em aprender. A maioria das pessoas era o primeiro filme que estava fazendo. O que me trouxe uma grande dificuldade, mas também um grande aprendizado, porque lidar com pessoas que estão aprendendo como a gente é muito complicado, mas estimulante ao mesmo tempo. Então, outra coisa que é interessante para falar, assim, o elenco que eu escolhi eram 2 atores muito recentes, que estavam começando agora, com 2 atores que já tinham muita experiência. Isso me trouxe a possibilidade de estar misturando essa galera, e quem está começando agora trouxe assim uma espontaneidade muito grande. E ao mesmo tempo, os mais antigos trouxeram aquela bagagem, então acho que a troca deles funcionou muito, assim. Foi muito importante para o filme. E tudo que eu via muito de terror na década de 80 era muito ligado a rock and roll, era uma época muito do rock. Então a trilha foi composta pensando nisso, pensando em rock and roll, pensando em década de 80. E, inclusive, se você for pensar hoje em Netflix, que fez outra coisa também que foi referência, foi Stranger Things, da Netflix, né? Que é uma série um pouco de terror, suspense, claro, é bem suspense, eu acho menos terror, não dá tanto medo, assim, mas é muito nisso, né? Ela é muito baseada na década de 80. Então, apesar dele ser um filme agora de 2019, né, que eu lancei, o Alugo, ele tem uma cara de década, pelo menos eu tentei provocar uma coisa de década de 80, 90, aquela época ali, tá? Então, vamos começar a falar do filme agora, especificamente. Esse início aqui, que vocês podem ver, começa com rock and roll e tal, né? Muito legal, uma tomada aérea. E aí o drone entra por umas nuvens, e aí eu já vou falar para vocês. Quando fizerem filmagem de drone, verifica bem depois, porque a gente não tinha um monitor exato, né? Então quando a gente foi montar o filme, depois de já ter gravado tudo, a gente começou a perceber que a imagem tinha, principalmente nas partes de sombra, que o drone fazia sombra, eles estavam com chuvisco. Matou a pau. Aí eu queria tirar. Eu ia limar a cena da tomada aérea por causa disso. Então prestem bem atenção no drone que vocês estão usando, tá? Se ficou direitinho. Foram os primeiros takes que a gente fez, foi do drone. E a gente não viu direito no monitor bom. E quando fui jogar para editar, tava com chuvisco. Solução encontrada para não limar a cena. O cara do After Effects entrou com um filtrozinho e para disfarçar mais colocou aquelas nuvens que eu achei que ficou legal, aí aprovei, colocamos no filme. A gente desce pro carro, mais um desafio muito difícil, que foi fazer aquele plano sequência dentro do carro. Por exemplo, se você trabalha com cinema, uma das suas curiosidades deve ser: como que esse cara fez para gravar o áudio? Baixa o rádio aí, cara. Sem roubar, sem roubar. Tá chegando, não? Cara, no site não falava muita coisa. Tinha umas fotos e tal, mas
Se a gente não gostar, eu processo eles. Gente, agora pro Otton tudo é processo. Ai, vamos parar, vai, gente. Na boa, vamos curtir esse dia? Pois é. Entre esse casal aqui de trás e o casal do banco da frente, a minha técnica, na verdade, não foi minha técnica de som, foi minha assistente de direção, Ana Luísa Mariquito. Beijo, Ana Luísa Mariquito. Estava deitada entre o banco de trás e o banco da frente, ali no chão, espremida no calor, porque quando você grava dentro do carro você não pode ligar o ar-condicionado, uma série de questões, e no verão ela estava ali espremida com o boomzinho, o gravador, pegando o áudio dessa cena. Vocês podem reparar, inclusive, que os atores que estão no banco de trás, eles estão com o pé para cima do banco. Então esse é um dos artifícios que eu posso falar para vocês que eu usei para estar fazendo o som dessa cena. Aí, uma coisa muito legal que foi gravar essa cena é porque a gente tem muita mania, quando a gente é diretor novo, de querer fazer um plano sequência. E eu queria que fosse um plano sequência numa cena com bastante diálogo, em que se culminasse num quase acidente de carro. Bom, sem dinheiro, baixo orçamento, não tem autorização para fazer na estrada, não tem guarda para ajudar, enfim. Como não fazer isso se tornar um acidente grave? Bom, primeiro escolhemos uma estrada praticamente deserta. Segundo, coloquei 2 assistentes, um em cada extremidade. A gente tinha radinhos, um ficava para avisar, o carro passou, o carro do elenco passou, e lá na frente nós tínhamos um carro parado, com mais um assistente no radinho falando, vai que eles estão vindo. E tinha o ponto certo aonde eles freiam o carro do acidente, tinha ali atrás, escondido em algum lugar, toda uma equipe esperando para aquilo, né? Então, no segundo ponto da estrada, eu tinha mais um assistente que ficava sinalizando para os carros que vinham, e o assistente lá de trás que avisava que passou também ficava sinalizando para os carros que vinham. Essa foi nossa forma de evitar acidentes na estrada, tá? Vocês podem reparar que os carros nem chegam muito perto, porque eu não tinha como cobrar isso ou fazer isso ser mais real do que conseguiu ser, porque eu não tinha dublê, eu não tinha carro extra, né? Baixo orçamento. Mas espero que vocês tenham conseguido ter emoção aí que foi, porque pra gente lá na hora foi uma emoção enorme. Idiota! Tá todo mundo bem? Depois eles chegam na casa, né? E eles descobrem ali uma foto rasgada. O que aquela foto rasgada tem a ver, não é? A gente elucida depois quando o policial junta as fotos lá na frente. Então, uma boa técnica é você sempre apresentar um detalhe no início do filme do qual vai se elucidar depois. Isso tem que ser marcado por um planinho fechado em cima daquele objeto, tá? E é justamente a personagem da Arlete que junta as fotografias e ali eu faço um planinho fechado para que a gente tenha uma descoberta depois. Tcharam! Claro que num filme de 20 minutos isso às vezes pode até passar despercebido, mas quando você for roteirizar, você tem que pensar nesses detalhes. O que eu vou plantar aqui como um objeto, como um sinal que vai causar uma estranheza, não é? Bom, aí a gente vai para a cena da piscina.
de que ele traz um coco e tal, e aí eu surjo com o personagem, que aí é o início do segundo ato, eu surjo com o vou pegar as chaves. personagem... Eu dirijo. E um beck. Fantasmagórico, não? O quinto elemento, a surpresa. E aí eu tento resgatar pela memória dele, né? O que mais ou menos quem é esse cara. Tento trazer ali esse momento, levando a gente pro passado. Enfim, a gente assiste ali aquele passado dele, vê que ele era um traficante de drogas. Já imediatamente eu volto pros casais que foram à praia. O dia, ele é iluminado, ele não acontece em muitas coisas, não é? Mas quando cai a noite, é aí que o terror começa a acontecer. É aí que a gente pode puxar mais do suspense. Então, a gente já tem ali uma revelação de que talvez a menina esteja grávida, aumentando mais a possibilidade de conflito dela com o namorado. E em seguida eu desconstruo, a gente traz outra música, né? Faz aquele ambiente de churrasquinho e tal, aquela tranquilidade no filme. Outro ponto alto do Cláudio Auraucelos, que fez a nossa trilha sonora. E aí eu surjo novamente com um mistério. Quando o personagem do Gilberto pede para ir fazer um xixizinho, ele vai num cantinho da casa que tem um fundo escuro. Muitas pessoas me perguntaram ao ver o filme, esse fantasma foi um efeito especial, né? Então, não foi. Tem ali um efeitinho que é aquela fumacinha que sai dele e tal, que a gente mexeu. Mas o ator que faz o personagem fantasma, ele está escondido ali no escuro. A gente escureceu aquele ambiente o suficiente, ele surge e ele desce conforme o susto do Gilberto. Então acho que um dos grandes segredos, assim, para se você for fazer um terror, fazer um suspense, é você não pensar só em efeitos especiais, tá? Você tenta trazer o susto para o filme. Traga o susto para a gravação, sabe? Pensa em artifícios. O meu ali foi esconder o cara na sombra do chão, ele levanta e depois ele desaparece na mesma sombra, que eu tinha deixado uma penumbra. É um truque de luz, é fácil de fazer, tá? Espero que, se você for experimentar, dê certo também. Logo depois, ele volta e eu já tenho o início do final do filme, né? A menina vai pro banheiro, eu entro com aquela trilha pesadíssima que incomoda os ouvidos. Também a trilha sonora toda é composta pelo Cláudio Auraucelos, tá? A gente foi para casa dele e trabalhou todos os efeitos sonoros, tudo junto com o que eu queria. Você que pretende dirigir, é extremamente importante você estar junto com a pessoa que faz a trilha, e a pessoa que faz a trilha tá junto com você. Ele estava no set de gravação, ele operou muitas vezes o som, fez o som direto. @Araucelos, com 2 L's. Então ele compôs, além dele compor a trilha sonora, ele também fez o som direto do filme e todos os efeitos sonoros. Isso foi muito legal, fazer os efeitos sonoros, é outra técnica que eu posso falar para vocês que foi usada. A gente foi para casa dele, tem um mini estúdiozinho assim de som. E, por exemplo, a cena da briga. Olha só, seu cachorro! Vem cá! Tá ouvindo? Isso a gente ficava fazendo em estúdio para poder aumentar a tensão. Os passos foram feitos, várias outras coisas.
Então assim, esses efeitinhos, eles fazem muita diferença. E claro, existem sites que você pode baixar efeitos, mas nunca é a mesma coisa, né? É bem mais interessante você fazer, a gente chama isso de Foley. Então é muito interessante fazer o Foley, faça o Foley dos seus filmes. Façam, porque dá um valor, agrega muito. Outra pessoa que foi muito importante na construção desse filme foi a Luana Prado. Como tudo começa, bem aqui no início. As primeiras impressões aqui. Personagem do Pedro Torquilho, Otton, do outro Pedro. Tínhamos muitos Pedros. Juscelie, Arlete, Silvia, Gilberto. Projeto aqui do quarto do Juscelie. Algo que eu não podia deixar de comentar desse processo a gente tem essa ideia equivocada de que direção de arte é toda glamurosa. Foi um filme cuja produção foi intensa, passamos uma semana praticamente vivendo na mesma casa e a casa que nós estávamos vivendo era o cenário. O quarto, que foi assim um dos cômodos mais trabalhosos, que era o esconderijo do assassino, do Juscelie, que eu fiquei trabalhando lá. E teve uma cena, uma das cenas finais, que precisava de que uma água escorresse lá de cima do quarto. E então eu fui lá pra cima escorrer a água e era, acho que, sei lá, 4 horas da manhã, eu tava morrendo de sono, tava exausta, eu acabei dormindo. E só chegou um momento em que eu acordei e deu um momento que eu não sabia onde eu estava e eu vi aquele quarto cheio de sangue e terra e... Enfim, dei um grito, me apavorei e desci do quarto. E isso não é na hora de ir para lá, tá, gente? Tem todo um estudo. Outra coisa que foi muito importante para o filme foram os equipamentos, claro. Né? A gente não tem condições de ter uma câmera sofisticada e tudo. A câmera que foi usada foi uma DSLR simples, mas ao mesmo tempo de boa qualidade. Porque como eu ia trabalhar muito no escuro, eu não podia usar, por exemplo, uma Canon T5i, T6, porque ela não capta bem no escuro. Então a gente conseguiu uma Sony Alpha 2 A7S, tá? É uma câmera que filma bem no escuro. E o mínimo de luz, né? A gente tinha 3 refletores, se não me engano, né? E eu devo isso, vamos agradecer aqui ao Denis Meyer Jr. e também ao Iago Palma, porque eles fizeram a fotografia do filme, a iluminação, que ficou aí esse resultado muito bom. Principalmente quando a gente foi gravar no andar de cima, que era muito escuro, não tinha uma luz, e eu acho que funcionou muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado do filme. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui, fazer os comentários aqui embaixo, tá? Se você gostou do filme, gostou do que eu expliquei, dá um like, segue a gente, beleza? Se você não gostou, diz pra mim,
o que não gostou, dá sua opinião. Acho que ia ser bem legal, tá? E deixa o nomezinho lá, vamos conversar, vamos debater. A intenção justamente desse projeto é a gente debater cinema. Então vamos falar de cinema, tá? Eu quero falar de cinema, eu quero fazer outros vídeos, eu quero passar outros filmes, mas vai depender muito do retorno de vocês. Gente, foi um prazer estar aqui falando para vocês, tá? E é isso. Muito obrigado por assistirem, por estar aqui participando. Aguardo a opinião de vocês e a gente vai se falando. Até a próxima! Beijos!